E pessoal, conforme o horário de Brasília, 21h02. E a gente está começando essa live que vai falar hoje sobre elaboração de projetos. Vamos esperar a galera entrar então aí, esperar o povo começar a entrar. Chegou o primeiro, já deu uma notificação aqui. Andressa, primeira de hoje, Andressa. Adri chegando. Topzera, vocês aqui. Regiane já chegou. Deixa eu só fazer um negócio aqui, uma... Boa noite, Andressa. Como é que vocês estão, gente? Tô tentando deixar um negócio fixado aqui, mas a tecnologia, às vezes... E aí, Adri, boa noite também para você. Karina Fernandes. É Fernandes ou Fernanda, mas é Karina, né, Karina? Não estou conseguindo fixar esse treco, mas tudo bem. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Fabião é meu brother. Fábio. Participei de uma live segunda-feira com o Fábio, a galera sabatinou no extremo, bateu forte, mas foi top. E aí, Regiane, bom dia, boa noite. Meu Deus do céu, bom dia, tô pirado aqui. Boa noite. Como é que você tá? Tudo bem? Como é que passaram o dia de hoje? Tranquilo? Eu tô assim um pouco pregado hoje, mas eu acho que essa live vai dar uma repaginada aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que seja bom para vocês. Eu tenho alguns avisos que eu vou começando a dar aqui conforme a galera vai chegando. Eu também vou me movimentando e refazendo a mensagem. Tem alguns recados importantes para vocês, alguns de vocês já sabem, outros ainda não, ou estão começando a ver um movimento. Nas próximas 2 semanas, a gente está terminando essa daqui, nas próximas 2 semanas a gente vai ter encontros. Ó a minha mãe chegando aí. E aí, mãe? Tá bem? Como é que estão as coisas aí? Todo mundo com saúde, graças a Deus. Margarida... Aí, ó, Cacá, estou ótima, cansada, mas sempre motivada. É isso aí, Regiane. Depois de um bom dia que eu te dei, você já viu o nível que eu tô aqui, né? E aí, seguinte, então, gente, nas próximas 2 semanas a gente vai ter encontros aqui todos os dias, às 20 horas. A gente mudou um pouquinho para as 20. Eu sempre faço o encontro, né? O choque de quinta aqui às 21h02, porque todo mundo já deu uma tranquilizada. Quem tem filho já botou para dormir. O nosso aqui está no cantinho ali, já está quase. Se você já comeu, já tomou banho, já está tudo mais certo. E o que acontece? 21 horas a gente está mais tranquilo. Mas a semana que vem e na outra, como a gente vai se encontrar todos os dias, a gente precisa fazer isso aqui um pouco mais cedo, tá bom? Que vai durar entre 1 e meia. Porque é uma aula literal. A live a gente dá umas pinceladas, troca uma ideia, é mais dinâmico. A aula a gente vai falar sobre assuntos que tem uma sequência, então a gente não pode vacilar e vai ser muito interessante. Eu vou explicar para vocês rapidinho como é que vai funcionar. Semana que vem é o aquecimento para a nossa jornada de impacto. Eu queria deixar aqui o comentário fixado, mas não consegui. Mas é assim, a jornada de impacto vai acontecer de 5 a 8 de abril, todos os dias às 20 horas, lá no YouTube, não vai ser aqui no Instagram, ok? Então você não vai ver a carinha nossa aí, vai ser lá no YouTube. E quem vai ter acesso a isso é só quem está lá no grupo de WhatsApp. Por que a gente está fazendo no grupo de WhatsApp, já que tem o Telegram já e tal? Porque a gente eu só quero as pessoas que realmente estão afim de dar um passo a mais, de se comprometer, de falar assim, eu quero aprender mais sobre esse negócio de projeto social mesmo, quero sair dessa superficialidade, às vezes, que o Instagram nos permite com posts. A gente tenta fazer o conteúdo o melhor possível, mas chega em algum momento que a gente breca na quantidade, no tempo e em tudo isso, tá? Feed, stories, eles têm outras características. O YouTube permite a gente dar aula literal, então vai ficar mais fácil da gente fazer isso. Então todo mundo que está lá no grupo do WhatsApp é quem vai receber os links, vai ser tudo mais privado. Então, para quem está realmente e entende que esse é o momento de dar um próximo passo ou de ter mais curiosidade e aprender mais sobre esse negócio, tá? Então é isso, a jornada de 5 a 8. Mas a semana que vem a gente vai receber muita gente bacana, vou ter 3 convidados, segunda, terça e quarta. Segunda-feira eu vou receber o Dimas Andrade, o Dimas é aqui da região de Curitiba, eu fiz um acompanhamento com ele, uma mentoria anual que a gente fez
de encontro para elaboração de projeto, para eles entenderem os caminhos que eles iam percorrer. E a gente fez o que então? Marquei com ele uma conversa aqui, porque eu queria aproveitar a experiência que a gente teve junto, as dificuldades que eles tiveram no começo, e muitas das dificuldades que eles tiveram é o que vocês estão passando. Às vezes a jornada trava em alguns momentos, eles estavam ali patinando em algumas questões, e a mentoria, todo o trabalho, e agora o que eles estão fazendo pós-pandemia vai ser um ensinamento bem legal, e essa é uma forma da gente aprender, ver as experiências dos outros. Então, cara, vai ser muito legal. O Dimas Andrade, ele é do projeto Segunda Casa aqui em Colombo, que é na região metropolitana de Curitiba. A gente vai ter também na terça-feira o Cauã Felipe, ele é de uma organização lá da região de Brasília, que trabalha o Rugby Samambaia. É uma instituição que, você olha pelo nome, parece só esportiva, mas eles trabalham com educação. Educação e esporte juntos, uma organização maravilhosa. Eu conheci ele na aceleração da Fomenta, então vale muito a pena. O cara tem muita experiência e passou por esse momento também, esse momento de começar, essas coisas, esses medos, as frustrações, as dificuldades, e conseguiu avançar, emplacar. Hoje eles são os diretores, ele e o irmão dele são diretores do projeto, então, cara, vai valer muito a pena vocês conhecerem o Cauã. E na quarta-feira a gente fecha esse tempo de entrevista com chave de ouro, e aí o pau vai quebrar, porque a gente vai ter a Giovana Conte. A Giovana Conte, não sei quantos vocês conhecem, eu já falei dela em 2 lives anteriores. Ela trabalha com empreendedorismo numa das comunidades mais pobres aqui de Curitiba, na Vila Torres. Ela largou, cara, o teu emprego, trabalhava em mega empresa, e largou o emprego dela para trabalhar e morar dentro da quebrada. Ela tem a Youngers, ela vai contar muito sobre isso, que ela trabalha com empreendedorismo, como criar pequenos negócios. Ela tem uma história fantástica, foi candidata a vice-prefeita, agora de Curitiba, nas últimas eleições. Cara, é uma pessoa fantástica, humilde, foi agora escolhida, né? Estava na final entre as mulheres empreendedoras mais topzera do Paraná e do Brasil. Então, pô, vale muito a pena. E eu queria convidar vocês para participar. Então, segunda, terça e quarta convidado. Quinta-feira, o Choque de Quinta normalmente. A gente vai fazer um resumão do que a gente viu durante a semana. E lá na outra segunda-feira, dia 5, a gente vai, então, botar para quebrar. E a jornada de impacto é importante que vocês saibam, para que vocês convidem outras pessoas. A gente vai trabalhar quesitos, né, um ensinamento para que você saia literalmente com um projeto social pronto para ser feito. Logicamente, nós estamos falando de 4 dias, mas eu prometo para vocês que vocês vão aprender técnicas e ferramentas de uma maneira simples, relevante, tranquila, sem muito dinheiro e sem muito tempo, que às vezes você não tem muito tempo e acha que, pô, não dá para fazer. Eu vou provar para você que dá. Então eu preciso da tua presença, e não adianta fazer talvez isso sozinho. Você precisa chamar aqueles que trabalham com você, aqueles que estão junto contigo nessa história. Então vai ser super relevante. Eu quero muito a tua presença, ok? Diante de tudo isso, para a gente, último recado, a gente continua com o grupo do Telegram, que chama Transformadores de Mundos. A gente está com 228 pessoas agora, e essas pessoas recebem todos os dias conteúdos para aprender, sacadas do mundo dos projetos sociais, para fazer com que elas avancem de alguma forma. E eu tenho tido bons feedbacks. Muito obrigado por participar disso, pelas mensagens que eu recebo no particular. Então, tenho feito amizade com muita gente, já rolou assim de a gente fazer trabalhos juntos, então está sendo muito bom. Se você ainda não está lá no Transformadores de Mundo, é só ir no link da bio também, você vai encontrar lá. Beleza? Então, beleza. Estamos ansiosos, Andressa. Vamos começar o assunto de hoje. E esse é o assunto top 3 dos nossos temas quando a gente pensa em dúvidas sobre projetos sociais. Quando a gente fala de enquete, eu fiz uma enquete no Telegram, fiz enquete aqui no Instagram algumas vezes, e sempre elaboração de projetos é uma das temáticas que mais aparecem. A gente tem 3. Captação de recursos, porque dinheiro é uma parada que a gente acha realmente que é o principal. Então, captação de recursos. A gente fala muito sobre elaboração de projetos, e principalmente engajamento de voluntariado, que a gente também vai falar lá na Jornada de Impacto. Eu vou ensinar vocês como que a gente pode conseguir mobilizar várias e várias pessoas para atuarem com vocês no projeto, até quando Deus quiser que vocês estejam nessa. Beleza? Dá um oi aqui rapidinho, rapidinho. Entrou a Bruna Borne. Bruna Borne é noiva do Léo. Graciele Araújo é minha prima, cara. E aí, Graça, tudo bem com você? Como é que vocês estão aí?
Elas são mineiras, mano. Mineiro é tudo gente boa. Bruna, a Andressa, já falei, o Léo tá aí, o Léo é meu brother, trabalha comigo, cara topzera. Rubens, meu cunhado, Ruben, melhor dizendo, médico, vai ser médico, mano, o bicho é monstro. E a Denise Dias, Denise é, meu, parceiraça aqui, mora aqui no Paraná também, um pouquinho perto de Curitiba, nem tanto, e faz um trabalho com educação muito, muito interessante, tá parceira do CAD agora, tem muita coisa boa aí que tá rolando, vale a pena seguir essa galera toda. Beleza? Então vamos lá, gente. Quando a gente fala de elaboração de projetos, tem eu quero te dar um contexto, eu quero te dar alguns itens que a gente não pode esquecer antes da gente começar. O principal é que, na maioria das vezes, quando a gente pensa em, vamos elaborar projeto, você pensa naquela pessoa o quê? Ó? A pessoa que sentou na cadeira, pegou o computador ou o caderno, seja lá o que for, e começou a escrever. E quando a gente pensa na profissionalização desse trabalho, a gente está dizendo que, eu quero que vocês guardem isso, a elaboração de projetos começa muito antes de você escrever alguma coisa. Tá? Então a gente tem um documento, eu vou falar sobre isso com vocês hoje ainda, qual é o roteiro desse documento, e vou deixar 3 dicas básicas de tarefa para vocês no final. Mas a questão é que antes de escrever esse roteiro, tem muita coisa para fazer antes. Então, tira da cabeça, vira a chave, que é só escrever e pronto. As coisas vão saindo, faz uma pesquisinha lá e as coisas vão saindo. Não sai. Segunda coisa é que a gente, quando fala de elaborar projeto, a gente fala sobre separar os homens dos meninos, ou os meninos dos homens, as meninas das grandes mulheres. Porque quando a gente faz pequenas ações sociais, quando a gente quer trabalhar de alguma forma e fazer o bem, a gente quer talvez muito a facilidade, acha que é muito fácil e que a gente escreve qualquer coisinha e tá tudo bem. Eu estou falando para vocês de um passo a mais que vocês devem dar, que é escrever, elaborar o projeto, mas que, cara, ele separa aqueles que realmente querem avançar e querem se dedicar, querem organizar melhor as suas ações. Você pode continuar fazendo sem escrever? Pode, não tem problema. O resultado que você vai ter é muito menor do que quem vai escrever, quem vai planejar, quem vai se organizar. A semana passada eu falei aqui sobre treinamento, sobre a gente não querer pagar e ter a renúncia, o sacrifício sobre tantas coisas que a gente tem que aprender ou passar, o tempo que a gente tem que destinar, dedicar para escrever um projeto. Então, a gente separa quem está afim realmente de quem não está tão afim assim. Beleza? Uma coisa que tem que se atentar antes da gente também entrar na escrita, cuidado com erro de gramática. Se tem alguma dificuldade em relação a isso, e aqui eu separo de 2 maneiras. Como o documento é um documento oficial, você tem que tomar muito cuidado com isso. A Denise trabalha com educação e sabe, cara, um documento que você escreve com erros de português, ele perde credibilidade. Então, você tem que tomar cuidado com isso. E como que você faz para escrever melhor? Escrevendo. Então, eu separo de 2 maneiras, porque nós temos aqueles erros de gramática, né, de conjugação, erros mais grotescos, assim, grosseiros, que é de quem tem um pouco mais de dificuldade nessa área. Beleza? Como que você soluciona isso? Com pedindo ajuda ou dando a escrita, a responsabilidade da escrita, de passar para o papel, para alguém que tenha menos dificuldade em relação a isso. Mas às vezes a gente passa desapercebido em algumas questões, que são aqueles pequenos erros na palavra, a gente bota um S a mais, esquece uma letra, e isso também é importante. Você pode escrever bastante, só que às vezes quando você vai para entregar um documento ou vai terminar, você não relê. E você não relendo, você tem dificuldade, então, de entregar isso. E aí alguém que, às vezes um diretor da sua organização, um parceiro, um possível parceiro, vai ler e vai encontrar essas dificuldades, esses erros, e as coisas, assim, você pode perder credibilidade em relação a isso. Então, cara, toma cuidado com um erro de gramática, porque isso pode dar algum tipo de problema. Olha só quem entrou aí, o Anthony, mano, o Anthony é o cara. Se você está precisando de consultoria na parte de design, cara, você tem que seguir o Anthony aqui, ele é o meu consultor, o meu Instagram mudou radicalmente por causa desse cara, então, segue lá, que o cara tá com dica incrível. E é isso, Regiane, fazer a leitura atenta, escreveu, lê, relê, faz isso o tempo todo para não ter esse tipo de problema. O documento também não é um espaço para você dar opinião, tá bom? Hoje a gente tem no mundo uma possibilidade tão grande de dar opinião, as redes sociais deram voz para todo mundo, é por isso que eu estou aqui, né? Estou agradecendo as redes sociais, porque talvez vocês nunca me conheceriam, ou escutariam alguma coisa da minha voz, se eu não tivesse o Instagram, o Facebook, esse tipo de coisa.
Como a gente tem um espaço muito grande para falar, às vezes a gente quer falar demais. E na gestão de projetos, na escrita de projetos, a gente tem que tomar cuidado porque não é hora de dar a sua opinião. Se você é a favor da direita ou da esquerda, se você é a favor, de causas que são polêmicas e não tem nada a ver com o projeto, cara, não é hora de escrever isso lá, não é o papel. Você deve argumentar de maneira lógica e não de maneira persuasiva no sentido de fazer com que a sua opinião seja ouvida. Né? Então, perde-se credibilidade também com as pessoas que escrevem dessa forma, que tentam argumentar com opinião própria. Então, deixa isso. Obviamente que o seu projeto tem a sua cara, tem a sua causa, mas a escrita em si deve ser formal e deve ser argumentativa no sentido de dados, de fontes confiáveis e não necessariamente baseado nas suas opiniões, tá bom? E como eu falei, tem que ter uma estrutura lógica. A gente tem um monte de projetos que a gente encontra que são projetos que parecem uma aula de anatomia. Você tem a cabeça de um pedaço, tem um pedaço de um pé do outro lado, tem uma orelha solta por aí, nada faz sentido, não tem conexão. Então, desde o resumo dos dados técnicos, lá daqui a primeira parte, você deve ir trazendo e amarrando essa escrita até o ponto de fechar com chave de ouro, né? Ela começa com um assunto, termina com o mesmo assunto, cada parte se complementando. Então esse é um cuidado que tem que tomar. A partir do momento que a pessoa, o avaliador, alguém vai ler aquilo, obviamente, se ele já começar a encontrar desconexões, ele automaticamente já faz com que isso você seja desclassificado ou perca credibilidade e segurança para um possível investimento. Tá bom? Dados essa introdução, o que a gente precisa fazer, então? Quais são os passos antes da escrita em si? Você precisa entender o cenário e o contexto do projeto. E o que significa isso? Se você trabalha com empreendedorismo, por exemplo, você quer fazer um projeto de empreendedorismo, ou aqui na Cridas a gente trabalha com lixo eletrônico, que é um dos projetos que a Neide está aí, que chegou, atleta CWB, chegou, e a gente trabalha com lixo eletrônico, né, com sustentabilidade. O que a gente tem que saber no mínimo sobre isso? Cara, você tem que saber alguma coisa, termos técnicos, algumas palavras, alguns dados, alguma coisa que esteja permeando esse assunto tem que estar na tua cabeça o tempo todo. Você não vai conseguir escrever um documento de 20, 30 folhas se você não estiver ligado no contexto do cenário que você está vivendo. Então eu falei muito sobre problema nas outras lives, sempre nos conteúdos, mas agora eu estou falando sobre a possibilidade ou a necessidade de você entender do tema que você vai propor como solução. Então, por muito tempo eu trabalhei com esporte, né? 10 anos da vida com projetos, trabalhando a maior parte com esportes. O que eu tinha que saber no mínimo? Eu tinha que saber o que estava acontecendo naquele contexto. Quais são as organizações que trabalham já com isso? Quem são as referências na área social esportiva? Quais são as avaliações físicas que estão no momento? Como eu fiz a graduação, então eu sabia algumas coisas, mas precisa se atualizar. Então o que a gente aplicava no projeto tinha muito a ver com isso, com o grande cenário que me permeava. Então, cara, não adianta começar a escrever se você não entende o cenário. Então, essa semana a gente passou por uma situação aqui na Cridas, a gente estava montando um projeto rápido para uma emenda parlamentar aqui, né, municipal, e eu automaticamente fui criar os objetivos. Era uma parte que a gente estava fazendo em conjunto e o Ira, que é o nosso gestor, pediu, faz essa parte dos objetivos e me manda. Automaticamente, quando eu fui criar os objetivos, me faltaram alguns termos técnicos. Eu sabia uma parte, mas como eu trabalho há pouco tempo, entre aspas, com a parte de alta complexidade, com acolhimento institucional, com essa parte muito de um trabalho fim ali, já aconteceu a violência contra a criança e agora elas estão com a gente, tem alguns termos que são muito, muito diferentes. E eu preciso sempre me atualizar. Para o quê? Para conseguir redigir um bom texto baseado nas palavras e nos termos que são utilizados. Por quê? Eu não posso utilizar dos mesmos que eu utilizava antes, em projetos assistenciais no nível esportivo, cultural. Agora eu estou falando de um projeto de alta complexidade de acolhimento institucional, que muda radicalmente. Então a dica para você você precisa se abastecer de informações. E aí onde você vai? Vai nos seus concorrentes.
e entre aspas, você vai visitar as páginas que são de projetos que trabalham na mesma perspectiva que você. Você vai visitar gente que trabalha com consultoria de organizações que já estão num nível muito maior do que o que você se encontra nesse momento, para que você possa saber. Muitas das nossas áreas têm políticas, né? A política da assistência social, a política da educação. Então nós precisamos entender tudo isso para que a gente possa redigir um texto que seja realmente, que faça uma boa justificativa e tenha uma argumentação que seja poderosa para fazer com que as coisas aconteçam, tá bom? Então, antes de começar a elaborar o projeto, entender o cenário. Olha, deu um tapa no meu fone aqui. Todo mundo está escutando? Me dá um joinha, só para saber se deu uma zica aqui. Entender o cenário que a gente e aquilo que o projeto está prevendo e onde ele trabalha, beleza? Beleza. Entender o cenário, tem informações, tem essa segurança dos termos, das palavras, conhece aonde você está pisando, ok? Não está pisando em ovo, está pisando num terreno que você conhece, que você tem tranquilidade. Você agora precisa ir para uma outra ideia. Você precisa entender o cenário atual e você precisa entender o estado futuro, aonde você quer chegar. Então, olha só. Obrigado aí, pessoal que está dando joinha. Valeu. Não acabou com a live aqui para a tapa que eu dei. Você precisa entender, a análise do cenário atual, do estado atual, tem a ver com o problema que você já identificou. Então, eu tenho falado muito sobre isso. Saiba o problema, tem que ter na ponta da língua por que você vai resolver e qual o problema que você vai contribuir. Você tem do outro lado dessa ponte, você tem o estado futuro, aonde você quer chegar, onde você quer levar os seus beneficiários. O que conecta essas duas partes? Entre o estado atual, o problema, e o estado futuro, aonde você quer chegar? É o teu projeto. É o método, as atividades que você vai fazer são a ponte para que você consiga fazer com que o resultado aconteça. Beleza? Então, o que acontece normalmente? Na tua ideia, na tua cabeça é assim, na minha também. Você tem um problema, aí você olha, cara, de repente vem muita ideia na tua cabeça para você poder utilizar. Então você fala, pô, para esse problema da falta de lazer aqui na minha comunidade. Então eu posso abrir uma oficina de balé, vou abrir um espaço para as famílias ficarem no final de semana, eu posso abrir oficina esportiva, eu posso abrir recreação para as pessoas, para as crianças, posso abrir coisa para idoso. Cara, você vai bolando um monte de ideia. Você chega e beleza, você tem o problema e tem a ideia. Como é que você vai conectar isso? Você precisa fazer 4 tipos de análise. Cara, se você tiver um caderno aí, ou depois você vai poder acessar essa live gravada, você tem que passar por 4 tipos de análise que são de viabilidades. O que é viabilidade? Entender se realmente tem condições, se vale a pena, se é viável construir essa ponte a partir da sua ideia. Então vamos lá. Se você tem uma ideia, você vai analisar primeiro a viabilidade social. Antes da gente entrar nisso, eu vou dar para vocês aprenderem um pouco mais, para eu dar um exemplo. Quando era meados de 2013, eu estava num escritório no CAD e o meu escritório era do lado de uma despensa, era uma mesa somente com um computadorzinho e tinha sabonete, toalha de mesa, tudo que ficava tipo almoxerifado e eu estava lá encostadinho atrás lá. O que aconteceu? Em 2013 a gente já trabalhava com futsal e já tinha tentado boxe e não deu certo. E eu estava procurando na internet, na época, né, Facebook, procurando modalidades diferentes. Tinha um problema, que era de pouca estrutura de esporte e lazer naquela comunidade no Santarém, principalmente gratuitas e tal. E eu falei, cara, vou procurar alguma coisa. E atletismo, handebol, e de repente apareceu o rugby. Não sei quantos de vocês conhecem o rugby, é como se fosse um futebol americano, mas muito melhor, na minha visão. Então, o rugby tem uma parada muito educacional, uns valores que são incríveis, mas eu não conhecia nada disso. Eu fiz um contato pela mensagem pelo Messenger do Facebook e perguntei lá, olha, como é que funciona? Eu consigo falar com alguém que é responsável? Beleza. Falei com essa pessoa e ela falou assim, pode vir amanhã conhecer o campo. Era aqui em Curitiba, na época, eu morava em cidade encostada. E vim. Conversei com a Leca. Quero fazer uma live com ela um dia, que ela também é uma pessoa incrível.
E a Leca falou assim, olha, funciona dessa forma, dessa forma, dessa forma. Eu falei, tem como a gente colocar no card? Não entendia nada disso, assim. Tinha um problema e veio essa ideia de biruta. A Leca falou assim, ó, vai ter uma capacitação para professores da escola pública e você pode participar de ouvinte aqui, vem aqui para participar. Beleza, eu fui. Depois disso a gente fechou, começou conversas e conseguiu fechar uma parceria, certo? E a gente começou o rugby lá no CAD Fazenda Rio Grande, um esporte que nunca tinha aparecido na história daquela cidade. E guardem essa história, esse começo de história. Eu estou falando para vocês sobre a análise de viabilidade social, que considera o quê? Existe relevância na sua ideia para os beneficiários? Você quer fazer uma atividade, cara, realmente vai ter transformação para aqueles que estão na ponta? Então você quer montar uma oficina de rugby como a gente queria? Vai ter relevância para a vida deles? Eles vão ser transformados? O problema vai ser resolvido a partir do rugby? Aí é uma análise que a gente precisa fazer. E muita gente pergunta assim, quando então pensa em ideia, como que aparece uma ideia num projeto social? Muita gente pensa, e é um mito, que a gente responde a todas as demandas de uma determinada comunidade. E não é verdade. Quando eu falo para vocês precisam entender a realidade daquilo que eles realmente precisam, e você, não é que você é um escravo, e de repente você vai falar, não, então eu vou realizar todos os seus desejos, ou um gênio da lâmpada. Não. Existem duas formas. Responder diretamente, então se eles pediram para fazer uma oficina de artesanato, você vai lá e vai fazer uma oficina de artesanato, ou vai ser por oportunidade, por possibilidade. O rugby foi uma possibilidade. Por quê? Porque eu já tinha feito várias e várias pesquisas com os adolescentes, na comunidade, nas escolas, e tinha colocado, o que mais você gostaria de aprender aqui, de ter oportunidade de praticar? Eu poderia até colocar rugby na lista, só que o que acontece, eles nunca iriam fazer, nunca iriam anotar. Eles sempre iam para o vôlei, para o futebol e para o basquete, olhe lá. Porque eles não conhecem. Então, essa é uma tentativa de tirar de vocês o mito de que a gente sempre responde diretamente como um gênio da lâmpada sobre aquilo que a comunidade quer. Quando a gente chega nessa vertente, chega nessa realidade, quebra esse mito, a gente entende que a viabilidade social, nesse momento, era importante e ela passava nesse crivo. Porque o rugby tinha valores importantes, ele era um ambiente educacional, não era só de esportivo no sentido de rendimento, a gente nem pensava nisso naquele momento, mas ele tinha relevância para as crianças e para os adolescentes que iam fazer. Ensinava coisas que eram realmente importantes para eles. E eles, ao final de 1 ano, 2 anos de atuação, a gente contribuiria para o problema que a gente tinha inicialmente. Viram que a primeira análise social não necessariamente se vai ter relevância ou se a gente vai realmente responder diretamente àquilo que eles querem. Porque nem sempre o que eles querem, não que eles não saibam o que querem, literalmente, o que eles precisam, mas em alguns momentos eles não sabem externalizar literalmente a atividade em si. Ou às vezes eles sabem externalizar e falam, eu queria uma atividade de futebol, eu quero fazer futebol. Mas não necessariamente naquele momento você pode responder essa demanda. Então tem que existir essa conexão entre a comunidade, a demanda, o espaço, o momento, para entender para onde você vai avançar, tá bom? Viabilidade social. A segunda é a viabilidade técnica, que tem a ver com que o método que você está descrevendo ou programando, planejando, ele é relevante, ele vai trazer resultado? Isso tem a ver com o como. A gente responde muito, eu tenho falado muito sobre os porquês, mas agora é a hora de pensar no como. Existe viabilidade no jeito que você quer promover a atividade? Eu volto para o rugby, né, que é o nosso exemplo dessa noite, e falo que, olha, o método faz sentido para aquilo que a gente quer atuar? Eu falo com a Leca, com o pessoal do Curitiba Rugby, que tem uma metodologia, um jeito de ensinar que é muito diferente de tudo que a gente já viu de maneira esportiva
E eu pergunto, cara, como que é o teu planejamento? Como é que funciona a aula no dia a dia? Ah, é tantas horas por semana, eles ensinam dessa forma, as avaliações são feitas desse jeito. Tudo aquilo que eles estão aprendendo durante o momento de aula tem a ver com educação, com valores. E aí a gente vai conversando e eu entendo, cara, existe viabilidade técnica para isso. Elas são compatíveis com os recursos que a gente tem disponível? São, porque o Curitiba Rugby já tem essa metodologia. Eu não preciso inventar a roda, ele já tem. Então facilita para que a gente consiga avançar. E então passa-se pelo segundo crivo, primeiro o social e depois o técnico. A gente vai para a viabilidade, para a análise de viabilidade operacional, que aí é entender as pessoas que estão no seu projeto, elas têm capacidade técnica para executar a ideia que você tem? Lembra, para ficar tipo aula mesmo, você tem um problema e tem um monte de ideia aqui. Como que você escolhe essa ideia? Como é que você fala para ela, não, beleza, essa ideia vai ser a ponte para os resultados que eu quero. Você vai precisar entender, pô, eu tenho capacidade operacional? Então, operacional tem a questão de capacidade da equipe, as pessoas que estão caminhando com você, elas têm know-how para tocar esse negócio? Você tem os professores adequados? Você tem as pessoas que vão performar de uma maneira relevante e que vão realmente trazer os resultados esperados? Você tem estrutura que comporta esse tipo de ação? No rugby, a gente fez o quê? Pô, temos estrutura? Pensando na operação? Temos. Não é um campo de futebol, porque o rugby se joga num campo do tamanho de futebol. Temos um mini campo. Mas para a metodologia, para a viabilidade técnica, fazia sentido, dá para fazer. Quantos alunos dá para fazer para ter aula lá? 60, 70 alunos. Legal. Quantos professores eu preciso para tocar essa ideia e para a oficina acontecer? Eu preciso de um expert, eu preciso que é o especialista, que era o cara que vinha do Curitiba Rugby, o Vitão, jogador, o cara que já é seleção brasileira, professor de educação física, ele era o comandante. E preciso de algumas pessoas que vão auxiliar. Beleza, eu tenho isso. E o que aconteceu? Eu olho para essa operação, para essa estrutura e falo, pô, dá para acontecer. E aí é importante dizer para vocês que não é para que vocês travem, né? Não é para vocês travarem na ideia de se eu não tiver, então eu não faço. Eu não tinha, o CAD não tinha nenhuma maneira, cara, não tinha, da gente inventar e de ensinar rugby, não tinha. Eu só pude fazer isso porque um parceiro, né, apareceu. E aí vale a pena a gente parar para falar sobre parcerias. Olha só a importância, porque no final disso tudo, da viabilidade, das análises, de tanto tempo trabalhando com isso, nós temos hoje ex-alunos que estão morando, né, em São José dos Campos, São Paulo, que jogam em seleção brasileira, que viajam o mundo, ou viajavam antes de pandemia, né? Viajavam o mundo, disputando campeonatos. Um dos alunos é tido como uma das maiores promessas do esporte, do rugby no Brasil, para o Mundial de 2023, adulto, e o Brasil tem crescido muito nisso. A gente teve alunos que não tinham perspectiva de futuro nenhuma, e começaram a fazer faculdades, não somente de educação física, porque não tem forçação de barra nesse sentido, porque descobriram a sua vocação e o seu propósito de vida a partir do rugby. E como que veio? Se eu olhasse para a viabilidade operacional, cara, não dá. Esses adolescentes seriam privados de um desenvolvimento na história de vida deles. Mas eu estou falando que dá para fazer de forma conjunta. Então, por exemplo, entrou aí, ó, cara, entrou várias pessoas aqui, ó. O Fábio fez eu vou responder sua pergunta depois, Fábio. David, Rafael, o pessoal ali do Gamac, acho que é Jéssica, o nome, tá todo mundo com a gente. Então, cara, presta atenção nisso. Quando você priva de fazer parcerias ou não vai atrás de parcerias, você está diminuindo a capacidade de desenvolvimento de quem? Do seu beneficiário. Então, cara, guardem isso. O Henrique só está em São Paulo. Hoje, podendo ajudar a família que mora ainda na Fazenda Rio Grande, né, que eram pessoas simples, humildes, e hoje ele pode ajudar, pode ter a sua grana, está se desenvolvendo, fazendo faculdade. Por quê?
Cara, por causa do rugby e por causa de uma parceria. Não foi literalmente por causa do CAD, mas por causa de uma parceria. A Ana, por exemplo, a Carol, né, eu chamo ela de Carol. Eu trabalhei com ela durante todos esses anos no CAD. E ela conhece essas histórias. Eu não tô mentindo. Tô mentindo, Ana? Fala aí pra mim. Não tô. A gente tem o Marcelo. O Marcelo é uma história de vida do pai preso. Cara, uma história bem cabulosa. E eu lembro no primeiro treino de rugby, que é o nosso exemplo aqui, eu falei para ele, o que você quer da vida? A gente tá trabalhando uma temática de sonhos e vocação. Eu falei, para mim qualquer coisa tá bom. Cara, passou-se o tempo, olha como o Marcelo tá ali. Olha como o Marcelo se desenvolveu. O Marcelo, cara, tá fazendo faculdade, trabalhando no projeto que era o nosso parceiro, trabalhando no Curitiba Rugby, no VOR, que era o Vivendo Rugby. Por quê? Porque existiu uma parceria e a gente não se esbarrou, não travou na viabilidade operacional. Então, se você está olhando para a tua realidade hoje e falando assim, olha, pô, eu não consigo, não dá, pense no seu beneficiário, nas pessoas que você quer impactar e encontre alternativas para fazer com que isso aconteça. Beleza? Então a gente falou, ó, recapitulando, viabilidade social, viabilidade técnica, agora operacional e financeira, obviamente que você vai ter que fazer uma avaliação. Eu sempre prego aqui a realidade que a gente para começar não precisa de dinheiro, não precisa. Porque eu comecei as minhas coisas sem dinheiro e eu posso provar para você, na jornada de impacto a gente vai falar muito sobre isso. Só que em determinado momento da história, logicamente você vai precisar de grana. E aí você vai precisar de estabelecer boas parcerias, fazer uma boa captação. A gente nunca vai fugir disso. A grande questão é que quando você olha o problema e a ideia, a análise de viabilidade financeira é olhar assim, olha, o que eu quero fazer nesse momento, eu tenho condições de fazer? Obviamente que se você tiver uma boa parceria, eu economizei muita grana. Eu não pagava professor, eu comprei só material e disponibilizei o campo. Então, a viabilidade financeira foi muito tranquila para o rugby. Porque eu tinha um pequeno valor, eu lembro R$3.000 na época, fiz as compras dos materiais de rugby que eram muito mais caros, e o que aconteceu? Era possível, porque o restante eu não pagava. Então você precisa analisar, diante de todas as ideias, quais delas você tem uma viabilidade financeira um pouco maior. E aí também você tem que levar isso em consideração. Quando você pensa nessa questão, você pode trocar isso, o financeiro, por às vezes, falar assim, então eu tenho uma capacidade de engajamento voluntário, de mobilização que é importante, que é grande. Então eu posso trazer isso de uma maneira relevante e posso economizar as notas de dinheiro com mobilização de voluntário. Então passa-se a ser uma viabilidade realmente, sei lá, viável, tá? Sendo redundante aqui. Beleza? Então, cara, falamos sobre isso, como entender, como fazer a escolha das ideias. Porque antes de começar a escrever, imagina você que você escreveu tudo isso, escreveu, chegou no final, falou assim, cara, não é viável. Pensa aí, o trabalho perdido, o tempo, a energia e a frustração, porque você esqueceu de fazer a tarefa de casa. Antes de escrever, tem que analisar a viabilidade. E é por isso que a gente trava em muita coisa. Tem muitos trabalhos de mentoria que eu faço que são assim, a pessoa começou o projeto antes, ela tá nativa, tá fazendo, e aí ela viu que travou, não conseguiu continuar, e aí a gente vai começar o processo. Então vamos entender. E a gente chega nessas perguntas, o que acontece? Cara, não era viável em nenhum momento. Sempre foi um esforço muito grande para fazer acontecer, porque esqueceu de fazer a tarefa de casa. Beleza? Outra questão, analisou o cenário, entendeu a ideia, fez análise de viabilidade, agora você vai ter que reunir então as informações e dividir o trabalho. Essa é uma parte prática já que a gente começa a falar aqui. O que é reunir as informações? Lembra dos dados secundários, dados primários, né? As pesquisas que você vai fazer de dados e fontes confiáveis que a gente tem na internet, que foram produzidas por pessoas ou organizações, por empresas que não necessariamente foram contratadas por você. Né? Então a gente tem o IBGE, Mapa da Violência, IPEA, cara, tem um monte de canais de pesquisa que trazem realidades e dados sobre a sua comunidade. Então você vai reunir tudo isso baseado na ideia e no problema, e você vai ter que ter dados e fontes sobre isso. Ao mesmo tempo, depois que você reuniu, registrou isso, eu sugiro que você faça isso coloque no computador, numa pasta, e vá colocando todos os itens que você vai precisar para você não ir fazendo pesquisa enquanto escreve. Tá? Entender o cenário, faz as pesquisas e deixa lá guardado. Você vai dividir o trabalho, porque ninguém escreve projeto sozinho, tá? Guardem isso. Você não tem
ou não deve, não é que você não tem que fazer, você não deve fazer a escrita do seu projeto sozinho. Por quê? Porque nós somos bons em algumas coisas, em outras a gente fica muito a desejar. Por exemplo, a parte financeira dos projetos que eu escrevo, a parte de planilhas de custos, eu dou uma pincelada, mas quem é responsável por fazer isso é sempre o setor financeiro. A Secaldia entrou aí, o Léo Delzotto, eu estudei com o Léo na faculdade, não sei se ele está ainda aí, se ele está, mano, abraço para você. Segura aí o pessoal que entrou depois que eu tenho recado no final, beleza? E olha só, então a gente tem que dividir o trabalho. Como que eu faço? É uma dica para vocês. A gente lê o contexto, às vezes um edital, ou o porquê que a gente quer escrever, para onde, né? Qual a finalidade, é só para uso interno ou para uma finalidade de apresentação para um parceiro ou para um edital. Então a gente entende, então vamos fazer o seguinte, a parte técnica, por exemplo, se não sou eu o... Abraço, Léo! Se eu não sou o responsável pela equipe técnica, como eu não sou na Cridas, tem equipe de assistência social, a parte de psicólogos, todo mundo que trabalha com a criança, eles têm mais know-how para escrever essa parte técnica, ok? Para descrever o serviço que é oferecido. Quando eu penso nisso, eu não posso me meter nesse assunto. Sairia mais ou menos? Eu acho que sairia, mas sairia muito melhor, ou sai muito melhor quando eles escrevem, tá bom? Então, uma parte técnica, deixar com uma galera. A parte de financeira precisa também ficar com uma galera que é dessa cabeça, minuciosa. Muitas vezes vai ter que fazer orçamento, vai ter que fazer cotação. Mesmo se for poucos itens, é uma parada muito chata de fazer. Então é necessário que você divida esse trabalho. Tem outras partes, às vezes alguns editais pedem, por exemplo, monitoramento e avaliação. Você pode escrever sozinho? Pode. Mas quando você escreve com mais gente, é mais cabeça pensando para fazer uma matriz de marco lógico e uma matriz de monitoramento e avaliação. Porque a chance de errar é menor. E quando você divide, o responsável pela elaboração recebe tudo isso, vai fazer os ajustes, vai fazer os consertos que precisa, vai fazer o que depois? Olha, terminou, manda para todo mundo vai fazer a revisão, marca uma reunião depois e fala assim, ó, então beleza, quais são os ajustes, o que vocês acharam, como é que ficou? E aí a gente valida. Por que tem que validar em coletivo, no ambiente coletivo? Porque se depois der um rolo, alguma coisa foi escrita e passou errado, e depois que passou, um parceiro, por exemplo, um edital aprovou, você não tem como mudar. Então, você coloca numa responsabilidade coletiva. Isso vai ajudar com aquelas questões de gramática que eu falei para vocês, os ajustes, tudo isso que é muito importante para que o documento saia super, super redondo, beleza? Então, reúne as informações, divide o trabalho. E aí a gente vai para a escrita em si, que eu acho que é o que vocês mais querem saber aqui. Eu falei pra caramba, são quase 9h50, eu vou daqui a pouco responder as perguntas aí, eu tenho uma pergunta que chegou aqui na notificação e tem uma pergunta do Fábio aqui. A escrita em si tem um roteiro básico. Eu comentei com vocês na outra live que ela tem, por exemplo, dados técnicos, apresentação da instituição ou do empreendedor, se você está começando, você tem justificativa, tem objetivos, matriz de objetivos, público-alvo, a metodologia, a equipe técnica, cronograma, planilha de custo. É um emaranhado de coisas. E como que eu trabalho, que eu acho que facilita para vocês que querem escrever? Cara, tem gente que começa na primeira parte ali, dados técnicos, e faz uma boa justificativa, mas depois elas começam a partir, fazer picado, elas vão fazer uma matriz de avaliação, porque já tem alguma coisa na cabeça, aí depois elas voltam e vão falar de equipe técnica. O roteiro, ele foi criado, cara, basicamente porque ele tem realmente uma estrutura, uma sequência lógica. Então, não pulem etapas. Faça uma boa justificativa, apresente a sua instituição e faça uma boa justificativa, apresentando o problema, os dados que você tem. Então, na justificativa, essa é a dica muito, muito boa, talvez que eu acho que vocês podem aderir para quem ainda não trabalha. Então, o Jarley está entrando aí, abraço para você, mano. A Suzana Cardoso também entrou, abraço. Fiquem aí que eu tenho novidade no final. Fiquem aí, não saiam daí, beleza? E o que acontece? Como que você faz uma boa justificativa? Aqui eu não consigo falar para vocês como que vocês escrevem cada um desses itens. Mas a justificativa é a parte talvez mais fundamental de um projeto.
na minha concepção. Porque se um avaliador vai ler o documento, cara, quando ele bater o olho ali é que você vai ter que argumentar em boas palavras e bons dados e estabelecendo o valor que você vai promover para aquele projeto, para que ele fale assim, eu vou continuar lendo esse negócio. Quando você tem uma justificativa que não tem bons fundamentos, automaticamente o cara já perde um pouco da concentração e da estabilidade visual que ele tem naquele documento, tá? Como que você escreve uma boa justificativa? Eu a separo em 3 partes, ok? Então, de 2 a 3, dependendo se vocês estão começando, eu acredito que de 2 a 3 parágrafos, né, parágrafos médios, você consegue trazer os dados que você tem sobre o seu problema, tá bom? Lembra que eu falei que vocês reuniram as informações, os dados, as fontes. Então agora está na hora de falar, olha, então se eu estou trabalhando com geração de renda para jovens, sei lá, de 18 a 24 anos, então está na hora de você trazer essa realidade. Então qual é o nível de renda daquela comunidade, quantas pessoas nessa faixa etária moram ali, quando você pensa também como que é o funcionamento das famílias. Esses jovens são responsáveis já pelas famílias que moram ali, eles já são responsáveis pela renda ou não, eles estão procurando qual que é o nível de desemprego daquela comunidade nessa faixa etária. Você vai buscando fontes sobre aquele problema. E aí você pode discorrer 2 a 3 parágrafos relacionados a isso, ok? Então, primeira parte, dados e fontes. O segundo, você vai falar um pouco sobre a segunda parte, sobre essa questão de como que o seu projeto é capaz de responder a esse problema. Então você está falando que existe o problema você quer gerar renda, o problema ali de baixa renda entre pouco emprego, seja lá o que você for falar. Agora está na hora de você falar assim, olha, o projeto Casa do Amor, seja lá como for o projeto, ele é capaz porque ele tem uma estrutura assim assado, ele trabalha num viés, na capacidade técnica, temos alguma experiência, e você vai falar isso sucintamente porque você já apresentou a instituição no tópico anterior. Mas você vai trazer uma pinceladas da capacidade que você tem para responder a esse problema. Beleza? Segunda parte. A terceira parte, que é a chave do negócio, que é mostrar o valor que você vai entregar através desse projeto. E o valor quer dizer o quê? A gente sempre pensa em preço. Preço é o que a gente paga e o valor é o que a gente leva. Então, o preço que o parceiro, o investidor, o patrocinador vai pagar é Qual o valor que você entrega para ele? O beneficiário não vai pagar nenhum recurso para você financeiro, mas qual o valor que você entrega para essa comunidade? E eu gosto muito de um exemplo que é o seguinte, quando a gente tem um carro 1000 e a gente pega, sei lá, uma Ferrari, o carro 1000 tem características, os dois, né, características. Um é 4 portas, o carro 1000, 4 portas, motor 1000, 2 cavalinhos, dois pocotó que quase não anda. Ele tem características, ele é prata, por exemplo, ele tem roda 14, pneuzinho 165 ou 175, 73, ele tem características. Tá? A Ferrari é 399 milhões de cavalos, ela tem uma porta que abre diferente, tem um aerofólio, ela tem uma roda 29, ela tem pintura metálica, os dois têm características. Quando a gente pensa, aí a gente vai para benefícios, sobe o degrau, vamos para benefícios. Quais os benefícios que cada um tem? Então o carro 1000, ele tem um valor, né, um valor financeiro que é mais barato, ele é mais em conta. O motor 1000, ele é um motor 1000 que ele é econômico, a gasolina R$6 em Curitiba não vale a pena. Ele tem um pneu, a roda dele, por ser menor, ser uma roda tradicional, ele também é um custo menor. Toda a manutenção do carro é mais baixa, ele tem benefício. A Ferrari, qual que é o benefício? Uma ultrapassagem super fácil de fazer. Se você pega uma serra, ela tem estabilidade maior do que o carro 1000. Ela tem diversos benefícios. Os benefícios têm a ver com características. E aonde que a gente encontra o valor? Quando a gente vai para vantagens.
E aí vantagem tem a ver com comparação, ok? A gente falou de característica e benefício, que tá ligado a você, a tua capacidade. Quando a gente fala de vantagem, a gente está falando de comparação. Então a gente pega a Ferrari, qual que é a vantagem da Ferrari sobre o nosso carrinho 1000? Qual a vantagem do carro 1000 para a Ferrari? Essa é a comparação que você vai ter que fazer e provocar ali na justificativa e argumentar que quando o cara lê o seu projeto, ele traz mais valor, ele agrega mais valor do que o projeto que ele está lendo logo na sequência, ou que ele acabou de ler. Porque engana-se quem pensa que esses grandes empresários, os editais, cara, tem muita gente participando. A gente às vezes acha que nós somos a última bolacha do pacote, mas tem muita gente participando. E se você quiser sair na frente, você precisa ter um bom argumento. Trouxe dados, falou da sua capacidade de responder a esse problema e agora você está falando como é que eu gero valor. Quais são as vantagens do cara apoiar o meu projeto e não apoiar o projeto do vizinho, seja lá qual for. É uma disputa que parece ser boa, mas a gente está no mundo social, não deve ter esse tipo de disputa, mas tem. Mesmo que seja sadia, cada um está tentando fazer um trabalho mais profissional, mais bem feito, mais excelente, para conseguir os melhores recursos. Então é isso que a gente tem que provar. Qual é a nossa capacidade e qual o valor que a gente gera. A maioria das justificativas não colocam esse valor. E aí é uma dica para que vocês também saiam na frente em relação a isso. Beleza? A gente está quase terminando, fica aí só mais um pouquinho. E aí o quinto item que eu quero falar para vocês aqui, de tudo que a gente falou, é entender que a gente não tem controle de tudo. E na escrita do projeto, na elaboração, você tem que avaliar muito bem e dar espaço para os pressupostos. Não sei quantos de vocês já ouviram falar nisso. Os pressupostos são aquelas situações que você não tem controle, mas ela precisa acontecer, eles precisam acontecer para que a gente alcance o resultado. Pá, mas como assim? Faz sentido nenhum. Eu que tenho que ter a capacidade, o meu projeto tem que ter capacidade de fazer acontecer. E eu tenho que eliminar esses riscos. Não, os pressupostos são riscos necessários e eu preciso que eles aconteçam. Por exemplo, o rugby, quando chegou na Fazenda Rio Grande, bonitinho, né? Eu contei para vocês a história, ó, que legal, tem gente na seleção e tal. Só que eu fiz todo o aporte de parceria e se o pressuposto da comunidade não comprar a ideia acontecesse? Onde a gente estava? Estava no brejo, literalmente. Por quê? Porque se a comunidade, os adolescentes não gostassem de uma modalidade de jogar com bola oval e falavam, mano, eu quero futebol mesmo, o projeto ia desandar, ia ser uma tragédia. Certo? Então, quais são os pressupostos? Por exemplo, você vai fazer alguma coisa, você precisa de adesão da família. Se você vai trabalhar com criança e adolescente. Se você não tem adesão da família, é um pressuposto que é muito necessário. Você não vai conseguir avançar. Se você trabalha em parceria com escola pública, existe o pressuposto que essa parceria vai demandar dos dois lados. E eu sei por experiência própria que é difícil em alguns momentos você depender de respostas das máquinas públicas, dos equipamentos públicos. Só que para o bom desenvolvimento, para o desenvolvimento mais integral e para o alcance dos objetivos, você precisa entender e ter noção de que você não controla tudo. E graças a Deus por isso. Porque se você e eu controlássemos tudo, talvez os resultados não apareceriam. Certo? Deu para entender? Me manda um joinha para quem está aqui. A gente está com uma média legal de 10 pessoas assistindo o tempo todo. Então, só me manda um joinha se ficou claro para vocês. Existem os riscos que a gente tem que assumir. E os pressupostos a gente analisa numa matriz de marco lógico, que a gente chama, onde a gente vai encaixando uma sequência de objetivos, de impacto, de resultados, e a gente analisa para cada linha quais são esses pressupostos, coisas que precisam acontecer para que o projeto seja bem sucedido. Antes de eu responder as duas perguntas eu acho que tem aqui, se você tiver mais alguma pergunta, manda aí para mim agora, eu respondo rapidinho para você não sair com dúvida. Eu acho que, cara, vai ser importante para você. E olha só, Lucas, cara, que legal ter você aí. Segue o projeto do Lucas, aí o pessoal do Lucas é topzera. Também. Vale a pena passar por tudo isso, gente? Isso aqui é uma pincelada de 1 hora falando sobre um negócio que é super, super complexo. E a gente vai falar muito sobre isso na jornada de impacto com mais calma, tá bom? Para ensinar vocês aspectos mais práticos, mais técnicos da própria escrita.
Mas é importante deixar para vocês essas mensagens que a elaboração de projetos tem uma parte periférica que é super importante. Mas vale a pena escrever tudo isso? E aí eu termino a minha parte com uma história. No ano passado a gente prestou um serviço, eu e a Carla Andrade está lá no grupo do Telegram, eu trabalhei com ela no CAD, ela ainda está no CAD, trabalhei durante todos esses 10 anos com ela. E a gente presta alguns serviços de consultoria para a escrita de projeto para outras organizações. Chegou uma proposta para ela e ela me chamou, pô, topa fazer? Uma organização de Pernambuco, chama Manaíra. Era a escrita de um projeto no sentido assim, transcrever o que eles faziam para uma competição, para um edital, para o prêmio Abrinq. E a Abrinq, para quem não sabe, tem conteúdos muito bons relacionados à criança e adolescente e eles promovem, né, prêmios, selos e também editais de financiamento para a causa da criança e do adolescente. Quando chegou naquele dia, veio a proposta, então, ó, a gente quer participar do edital, mas a gente não sabe como fazer. Vocês podem nos ajudar a escrever? Podemos, fechamos o serviço, ok. Quando chegou a nossa surpresa era, vocês têm alguma coisa escrita? Não. Quase nada. Existiam, lembra do projeto de anatomia? Cabeça para um lado, orelha para o outro e um pedaço de pé para outro. E não é porque eles não tinham capacidade, é porque, talvez porque nunca deu a prioridade, o tempo e não entendeu isso. Já existiam vários anos, mas naquele momento não tinha. A gente começou a trabalhar e houve uma dificuldade muito grande no começo, várias pessoas envolvidas e a gente querendo extrair as informações e a gente tinha um prazo e a gente não estava rolando. As pessoas foram diminuindo, né, a capacidade delas de nos responder e a gente foi com aquilo que tinha na manga tentando organizar essas ideias. O Prêmio Abrinq tinha muitas e muitas pessoas participando. A organização era apoiada por pessoas da Suíça, né, são mulheres da Suíça que vieram para cá muitos e muitos anos atrás, só que elas queriam dar um passo para o quê? Para ter uma visibilidade maior no Brasil. Não querem depender somente de recursos internacionais. E isso é uma questão muito, muito importante. Vale a pena escrever? Vale. Eles tiraram um pedaço desse tempo, a gente se dedicou muito, praticamente para escrever o projeto e transcrever para o edital, para o concurso. E quem foram os ganhadores? Projeto Manaíra. Eles ganharam o Prêmio Abrinq 2020, uma questão assim surreal para eles, o primeiro selo que eles ganharam sem escrever. E aí eles tiraram esse tempo, a gente correu, fez uma escrita básica, conseguimos, eu e a Carla, colocar no papel, né, do edital aquilo que eles precisavam e todo mundo descobriu, cara, o que eles faziam é uma coisa incrível. Eles trabalham com atendimento de criança, adolescente e família na parte de saúde mental. É um trabalho que eu nunca vi na vida, assim, uma dedicação, resultados impressionantes, mas não tinha o registro. Se tivesse o registro, talvez eles não precisariam passar por esse perrengue todo. Talvez eles já tinham ganhado outros prêmios. Talvez eles já tinham aumentado o financiamento que eles gostariam de ter. Mas, cara, valeu a pena. Eles foram os grandes ganhadores de 2020, sem escrever projeto, fazendo tudo na correria. Então, eu digo, bati no fone de novo. Eu digo mais uma vez para vocês, vale a pena escrever. É um passo que precisa ser dado, mas que eu acho que vale a pena. Beleza? Eu vou só responder aqui, ó. A Regiane perguntou para mim aqui, ó, para começar, o melhor é estar com uma OSC já organizada? Eu acredito que não. Não. Se você, quer começar agora, vai valer muito a pena se você já começar com esse negócio escrito, né? Fazer um bom planejamento. O que isso vai facilitar? Quando você tem essa clareza da direção para onde vocês vão caminhar, é muito mais fácil você mobilizar a gente. E essas pessoas que você vai mobilizar muitas vezes vão ser os primeiros diretores da sua organização. Não necessariamente você precisa formalizar para fazer com que isso aconteça, né? Para ser melhor ou antes ou depois. É necessário, talvez, planejar desde o começo da ação. Eu tenho conversado com algumas pessoas lá no Telegram que me falam, pô, eu tô só com a ideia, eu já vou escrever? Cara, escreve. Você vai ganhar tempo e isso é muito necessário. A nossa vida é tempo, pessoal. Então, você quer gastar mais tempo patinando ou você quer adiantar esse tempo? E quando você adianta tempo, você economiza energia e faz com que o seu beneficiário alcance melhores resultados do que aqueles que você talvez fique patinando. Então, cara, tem tempo, tem disponibilidade, quer dar esse passo,
vai e escreve. E aí eu tô te chamando mais uma vez, vem na jornada de impacto que a gente vai conseguir fazer isso juntos e eu vou ensinar vocês, né, mesmo que você já escreva alguma coisa, vamos trabalhar juntos para que a gente possa fazer com que isso aconteça. Ó, o Anthony falou, cara, a nossa vida é tempo, exatamente. Você vai querer ficar 20 anos, tem projeto que está 20 anos tentando fazer acontecer. Fizeram coisas bacanas? Claro que fizeram. Mas a quantidade de coisas que eles poderiam fazer a mais, o impacto, a visibilidade, o nível de performance deles seria muito, muito maior. Então eu estou tentando fazer com que vocês ganhem tempo. Por isso que eu estou chamando vocês para a jornada de impacto. Venham que eu vou facilitar esse tempo e a gente vai adiantar e vocês vão sair dali muito, muito, muito mais adiantado do que os outros. Tempo, o Anthony está falando mais uma vez, tempo é a moeda mais cara, porque é a única que você não pode comprar de novo. Exatamente. Quem não participou dessa live, não pegou esse conteúdo. Pode pegar em outro lugar? Pode, mas talvez vai ter, né, teria economizado tempo se tivesse participado aqui. E tem uma pergunta do Fábio que ficou lá atrás. Fábio, peraí, fica aí, gente, fica aí que eu tenho uns recados para dar para vocês. Olha só, ele está falando sobre como você lidou com as resistências. Ô Fábio, manda para mim aqui, em que sentido que você está falando isso? Porque eu já não lembro em que fase da história que eu estava. Me manda aqui, eu sei que você está aí, me manda rapidinho que eu já te respondo. E é isso aí, ó. O Lucas está falando, temos que começar com o que temos e vamos aperfeiçoando. É exatamente isso. Às vezes você não tem agora a possibilidade de escrever um projeto, nossa, super, super mega blaster. Cara, eu já falei para vocês no Telegram, escreve, vamos escrever o básico, escreve o roteiro básico, traz clareza para você, direção e as coisas vão acontecendo. Não tem os recursos necessários, o ideal você nunca vai ter. Então dá os passos conforme você consegue. Você não tem o dinheiro que você gostaria, nunca vai ter. Porque a sustentabilidade de uma organização... Oh meu Deus, chutei de novo, gente. Tô com o pé dando umas bicudas aqui. A sustentabilidade da organização se aproxima do seu projeto. Ok? Ela nunca vai chegar o momento que você vai falar assim, nossa, a minha organização é sustentável. Não vai chegar esse tempo, esquece. Sustentabilidade, ela se aproxima, às vezes mais e às vezes menos. Sempre vai ter dificuldade. Em alguns momentos você vai estar mais tranquilo com projetos ou negócios que vão te trazer um pouco mais de sustentabilidade, mais de tranquilidade, mas a maior parte das vezes essa montanha-russa aproxima e distancia. Então, cara, começa com o que você tem, vai para cima, cumpre a sua missão, vamos junto fazer esse negócio acontecer e as coisas vão acontecendo conforme o tempo vai passando também. A Regiane disse aqui, eu tenho um projeto, estou conectada com uma OSC, mas não sei. Conexão fraca, mas captar apoio e recursos sem a formalização era a minha trava. Isso é uma questão importante. Escrever o projeto antes vale a pena, economiza tempo, mas obviamente vai chegar uma hora que a formalização vai ser necessária para você dar um upgrade no projeto, tá bom? Se você pode, eu sempre falo de 1 ano e meio, 2 anos, porque você vai prototipar muito, fazer bons projetos e vai coletar informações, resultados, feedbacks, vai começar a entender para qual caminho você vai seguir. E pronto, coletou. Tem maturidade suficiente como empreendedor, tem maturidade organizacional, da operação, e a comunidade respondeu bem, o que você vai fazer? Eu acho que está na hora de analisar a viabilidade de formalizar. Só que é um passo um pouco maior que você vai dar. Se você quer levar para frente, para ter mais segurança, passar segurança para os investidores, para a comunidade, ter uma conta bancária onde você não vai ficar, o povo não vai depositar a conta mais na conta do Fábio, por exemplo, vai depositar na conta da instituição, do projeto. Isso traz segurança para você conseguir começar a flertar com editais públicos e privados. Aí precisa dar esse upgrade, tá bom? Mas mesma coisa, Regiane, para você não dá exatamente para esperar o perfeito, até porque é que fazendo que melhora. Na jornada de impacto a gente vai falar também muito sobre isso, prototipagem, testar a ideia, testar, para que vocês possam ir ajustando e cada vez ela ficar melhor. Eu sempre falo lá na experiência do CAD, a gente começou com 12 alunos numa escolinha de futsal, terminou, cara, com um neguinho faixa preta, lá na Cidade do México, campeão pan-americano. Mas não foi de uma hora para outra, entendeu? Não foi. A gente teve que fazer vários ajustes, errou um monte de vezes.
O Anthony estava aqui, não sei se ele está ainda. Cara, o Anthony era educador lá de Muay Thai. A gente trabalhava junto e viu o tanto de coisa que a gente errou. Mas as coisas vão se ajustando e o projeto antes da pandemia estava com uma cara muito melhor do que começou há 10 anos atrás. A pergunta do Fábio era: como você lidou com as resistências ao apresentar o rugby para as crianças? Cara, para as crianças a gente não teve resistência nenhuma. Eu tive algumas resistências internas da própria organização. Isso é muito normal, porque ninguém conhecia. Então, resistências ali da galera que trabalhava comigo, de falar, pô, isso aí vai dar certo. Não era nenhum negócio assim, cara, não faça isso não faça porque isso aí é bobeira. Era a grande questão assim, cara, a gente vai dar um passo e aí? Né? Vale a pena, não vale a pena? Quem são essas pessoas? Então foi mais essa resistência. Resistência das crianças, cara, foi demais, porque era uma coisa muito diferente. Então lotou, a gente fez o primeiro evento, que era esse projeto piloto, prototipar a ideia. A gente fez o Rugby Day, que era um dia, você liga um rock and roll pesado, a comunidade vem para a instituição, né, para a organização, passa uma tarde com a gente e as crianças e adolescentes testam. Eles vão brincar de rugby. A gente trouxe atleta de rugby para jogar. Cara, foi uma super festa, muito, muito, muito bacana. E ali a gente viu, ó, cara, teve adesão. As pessoas da organização que estavam mais resistentes baixaram um pouco a sua adrenalina e aceitaram. E a gente viu que as crianças pegaram muito, a gente se divertia, a gente sempre falou isso, que o rugby era para se divertir, não era somente para aprender a jogar, a gente tinha que se divertir. E era, cara, só risada, foi muito, muito bom. A gente começou com um projeto com uma turma só, vale a pena deixar isso para vocês. A gente começou com uma turma e a gente foi aumentando aos poucos. A primeira turma, né, 20, 30 alunos. Segundo ano, 50. Terceiro ano, 60. A gente aí depois, quarto ano, abriu uma turma de manhã para menorzinho, para alunos de 4 a 6 anos. Cara, e sempre deu aluno. Então, cara, teve pouquíssima resistência nesse sentido. O Lucas está falando assim, Daniel, você já pensou em escrever um livro com uma pegada prática, ensinando esses caminhos? Cara, se eu te falar que eu tenho um esboço de um livro, que tem até um nome fictício aí, eu não sei, eu estava testando, Transformadores de Mundos, da Vila ao Pan, que foi a história do projeto esportivo. Tem muita coisa escrita, mas bateu aquela bad, se alguém vai ler, se vai dar certo, e aí tem todo um investimento também, e o medo de ninguém ler. Você fala que vai ter um livro e de repente ninguém compra, aí você fica mais com medo. Então, eu tenho a ideia, tenho o esboço, mas eu nunca consegui mandar para ninguém ler não, porque eu tive vergonha, tá bom? Vai que um dia sai. A Kes entrou aí, o Rugby Day foi sinistro, os atletas uniformizados, música, brincadeira. Faz um e-book, mano, bota no online. Acho que vai ser mais fácil fazer um e-book do que um livro. Mas é isso, gente. Eu acho, né, que consegui aqui passar para vocês, né, a importância, alguns passos práticos, toda essa periferia da escrita, né, que escrever projeto não é só sentar numa cadeira e sair digitando, mas de toda uma preparação, de algumas dicas práticas. Lembra da justificativa? Se você não lembra, assiste depois a live aqui de novo, compartilha com a galera que trabalha com você. Eu acho que isso vai fazer sentido. E provei também que, o Manaíra não tinha projeto escrito, se dedicou um pouquinho, ganhou um prêmio super importante nacional, um selo que dá credibilidade, e é nesses lugares que eu e você devemos estar, tá? A gente não deve fazer os trabalhos começar de uma maneira simples, deve ser sempre um coração humilde, mas a escrita do projeto faz a gente alavancar e ter novos resultados e fazer com que isso vale a pena de alguma maneira. Nós estamos aqui por uma missão, mas é uma carreira, tá? É uma carreira. Você pode viver disso. O seu projeto deve ter consistência financeira para te pagar. Não tem nada de errado nisso. A gente não está fazendo voto de pobreza. E a questão de escrever o projeto facilita para que isso também você tenha uma sustentabilidade um pouco maior, aproxime, lembra? Tá bom, gente? Um abraço. Só o último recado, mais ou menos, para quem não estava no começo, Jornada de Impacto, de 5 a 8 de abril. Cara, vai lá, corre na bio lá, por favor. Tem 2 links, Jornada de Impacto. Vai para o grupo do WhatsApp, só lá que você vai receber as informações. Eu não vou ficar passando no Instagram, tá bom? Porque o Instagram tem muita gente, eu só tô afim de ter as pessoas que querem realmente dar esses passos que vocês estão falando. Então, eu tô esperando a Andressa lá, a Regiane, cara, o Fabião, David, tem uma galera que tá super engajada, Lucas, mano, vamos lá, todo mundo para o grupo do WhatsApp e compartilha, traz a galera que trabalha com vocês, que tá junto na missão, vamos participar desse tempo.
Eu prometo que não vai ser cansativo, vai ser dinâmico, vai ser interessante. Vamos todo mundo para lá. E antes disso, aquecimento. Lembra? 3 pessoas incríveis vão passar aqui nas lives de segunda a quinta da semana que vem. O Dimas na segunda-feira, o Cauã lá de Brasília na terça-feira e quarta-feira, Giovana Conte. Cara, vai ser muito da hora. Tá cheio de mulher aqui. O terceiro setor é infestado de mulher, graças a Deus. E aí a Giovana vai dar uma pincelada gigante de conhecimento, de experiência de vida. E na maioria das vezes, sabe o quê? A gente aprende mais com as experiências do que com os termos técnicos. Então, cara, vamos escutar a história dessas pessoas e vai fazer valer a pena. E um dia eu quero trazer vocês aqui que estão conversando comigo aqui, Andressa, Regiane, Fábio, a gente vai trazer vocês para essa live para vocês contarem as suas experiências depois desse crescimento na jornada de impacto que eu tenho certeza que vocês vão passar. Beleza? Adri, amei, Adri, Regiane, cara, Anthony, todo mundo aí, Lucas, Andressa, De Fátima, todo mundo que participou, cara, muito, muito obrigado. Marcelino tinha entrado aí. Se eu esqueci algum nome aqui, cara, obrigado pela presença de vocês. Vamos participar, convida a galera e quero dizer que está sendo um prazer compartilhar esses conteúdos com vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite, ótima sexta-feira, um final de semana topzera, cuidado, bota a máscara, álcool em gel e vamos passar juntos por esse momento aí turbulento e que os nossos projetos sejam respostas para os males ainda mais atenuados que estão vindo por aí, tá bom? Um abraço, gente. Até!